Graças a Deus. Curve a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar ao nosso coração. Que a palavra do Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que nós estamos necessitados. E que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha liberdade de agir nessa noite, falar aos nossos corações, nos direcionar. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Preciso ouvir a Tua voz. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 56. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Amém? Podeis tomar assento. Davi, ele diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Não estão elas no teu livro? Muitas vezes nós nos perguntamos: será que com todos os bilhões de pessoas que existem no mundo, será que Deus me conhece? Será que Deus, Ele se interessa pela minha pessoa? Será que Deus, nesse momento, Ele sabe que realmente eu estou necessitado? Será que Deus sabe as minhas preocupações? Algo que sempre nos surpreende é a forma como Davi se relaciona com Deus. A forma que Davi, ele se relacionava com Deus, ele confia em Deus. Muitas vezes nós pensamos: eu preciso ter fé em Deus, mas nós precisamos confiar em Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Davi é o homem que põe por terra a teoria que Deus me ama porque eu sou bom. Muitas vezes nós pensamos: se eu não for bom, Deus não me ama. Então Davi, olhando para Davi, nós vamos entender que Deus ama antes que nós venhamos amá-lo. Deus ama o pecador, ainda pecador. Deus, Ele tem o seu amor por nós, e Ele nos separa, Ele nos chama, Ele nos busca. Se acharmos que fomos escolhidos por causa do nosso caráter e daquilo que nós realizamos, nós estamos muito enganados. Muitas vezes nós pensamos: eu preciso ser bom para Deus me amar, eu preciso fazer algo para agradar a Deus. Ao ler o chamado de vários homens, que ao nosso olhar
não poderiam ser eleitos por Deus. Muitas vezes nós olhamos para alguns homens que a Bíblia nos mostra como sendo homens segundo o coração de Deus, homens que agradaram a Deus. Davi é um deles. Quando nós olhamos para Davi, se nós formos olhar para a vida de Davi, nós podemos pensar, bom, Davi, ele nunca deveria ser amado por Deus, por causa das suas atitudes, por causa dos seus pecados, mas tinha algo em Davi que Deus se agradava. O apóstolo Paulo, ele se espanta como o Senhor o escolheu, como o Senhor o buscou. Ele era um perseguidor do Evangelho, era um perseguidor daqueles que falavam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus teve um encontro pessoal com ele, foi buscá-lo lá na estrada de Damasco. Então, ao olhar para isso, nós muitas vezes pensamos, não, Deus, Ele não está se preocupando comigo, Deus não sabe das minhas necessidades, mas Deus sabe de cada situação. O rei Davi, ele estava numa situação agora, que ele estava numa guerra, quando os filisteus vieram e prenderam ele em Gate, ele estava prisioneiro, então ele volta-se para Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram devorar-me, pelejando todo dia me oprimem. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E ele diz no versículo de número 8, tu contas as minhas vagueações, tu sabes dos meus erros, tu sabes das minhas distrações, tu sabes dos meus caminhos, tu sabes como muitas vezes eu tenho fraquejado, mas põe as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas no teu livro. O Senhor está olhando para mim, sabe as minhas necessidades, sabe por que eu estou chorando, sabe por que eu estou buscando, sabe por que as lágrimas elas vêm aos meus olhos. É isso que Davi está conversando com Deus. E no versículo de número 11 ele diz, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Em Deus eu tenho colocado a minha confiança. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Ainda que parece que nada está dando certo, parece que o inimigo está encontrando brecha contra a nossa vida, muitas vezes nós estamos servindo a Deus, e o inimigo ele vem furioso contra a nossa casa, contra a nossa família, e é nesse momento que muitas vezes nós pensamos, não, Deus, Ele não está agindo ao meu favor. O inimigo está conseguindo vir contra a minha casa, o inimigo está conseguindo vir contra os meus negócios, então Deus não está cuidando de mim. Mas é nesse momento que nós devemos clamar a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia e ele me oprime. O inimigo, todo dia, ele se levanta contra nós. Todo dia ele tem uma expectativa que nós venhamos desanimar, que nós venhamos desistir. Todo dia ele tem uma expectativa que você vai renunciar ao amor de Deus. Todo dia ele tem uma expectativa que você vai entregar os pontos. Mas Davi está nessa situação e ele diz, em Deus tenho posto a minha confiança. Em Deus eu coloco a minha confiança. Eu sei que Deus, Ele me conhece, Ele sabe os meus caminhos, Ele sabe as minhas vagueações, mas Ele coloca as minhas lágrimas no lugar específico. Ele sabe o meu choro, Ele sabe a minha necessidade, e o meu nome está escrito no seu livro. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe as minhas necessidades. Então Jesus, Ele disse aos seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes. Jesus, Ele separou todos os seus discípulos, Ele chamou todos os seus discípulos,
Em alguns momentos os discípulos poderiam pensar: bom, eu fui escolhido porque eu tenho alguns atributos. E Jesus diz a eles: olha, não fostes vós que me escolheste. João capítulo 15, versículo de número 15 em diante, diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que me escolheu, fui eu que vos escolhi. E não chamo mais vocês de servo, mas chamo de amigo, porque o amigo sabe tudo aquilo que o amigo vai fazer. Um amigo conta para o outro, confia. E Jesus vai levando os discípulos de servo para amigos e de filhos de Deus. Então tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele conta. Ele diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. A palavra de manhã foi exatamente sobre isto. Informações, as informações que nós temos, informações privilegiadas. Quando nós servimos a Deus, nós temos informações privilegiadas. Nós sabemos pela palavra de Deus, pelas profecias, aquilo que vai acontecer. O porquê o mundo está caminhando, porque o mundo está caminhando da maneira como está caminhando. Tudo que está predito na palavra de Deus, as profecias estão se cumprindo. Então Jesus diz: tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho passado para vocês. Então são informações privilegiadas. Nós somos um povo que temos informações privilegiadas. Nós sabemos para onde vamos, o porquê estamos caminhando e por que fomos escolhidos. Algo que nos deixa seguros é saber que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Vós sois um povo escolhido. Vós sois um povo separados. Deus chega para o seu povo e diz: entre todas as famílias da terra, eu vos escolhi. Eu chamei vocês. Então nós estamos aqui esta noite porque Deus nos escolheu. Não é porque nós somos bons, não é porque nós não temos pecados, não é porque nós somos maravilhosos, é porque o seu amor, Ele nos resgata. O amor de Deus, Ele nos constrange. Todas as vezes que sentimos o amor de Deus, a presença de Deus, nós ficamos envergonhados. Como Paulo diz: como Deus me escolheu? Porque Deus me escolheu? Porque Deus, Ele me separou. Davi não tinha problema em superar as suas deficiências, porque sabia e tinha certeza que entre milhares e entre os seus irmãos, Deus o tinha escolhido. Muitas vezes o inimigo, ele trabalha de uma forma para que nós venhamos nos afastar de Deus. Você não pode, Deus não aceita você, Deus não quer você. E o inimigo, ele vai trabalhando desta maneira. E quanto mais lutas nós temos, mais pensamos que Deus está nos rejeitando. Mas quanto mais lutas se levantam, mais oportunidade Deus está nos dando de mostrar o quanto Ele nos ama e quanto Ele nos protege. Quanto mais o inimigo se levanta contra nós, mais nós temos que declarar que nós somos vencedores, que nós vamos derrotá-lo, que ele já é derrotado, que ele não pode vencer. Todas as artimanhas que o inimigo usa, todas elas cairão por terra, porque o Senhor nos escolheu, Ele nos separou. Então Davi, ele não tinha nenhum problema em superar as suas deficiências,
porque sabia e tinha certeza que entre milhares, entre os seus irmãos, Deus o tinha escolhido. Samuel, quando vai à casa de Jessé, Samuel tinha dúvida. Samuel olhava pelo seu olhar e pensava: este tem um porte bonito, Deus escolheria este. Mas o Senhor dizia: não é esse. Deus nos escolhe entre milhares de pessoas, entre milhões de pessoas. Deus conhece o teu nome, sabe o teu nome, te chama pelo nome, sabe as tuas necessidades, sabe as tuas angústias, sabe o teu sofrimento. Então Samuel tinha dúvida. Qualquer um pode ter dúvida. Qualquer um de nós pode olhar um para o outro hoje e falar: será? Por que Deus escolheu? Por que Deus te chamou? Por que Deus te levantou? E Samuel, ele quando vai à casa de Jessé, ele fica com dúvidas, porque chama um, não é, chama outro, não é. Jessé tinha outro filho escolhido, para Jessé seria outro, mas Deus sabia a quem buscava. Deus sabia aquele a qual ele estava separando para aquilo que ele precisava. Deus te escolheu para uma função. Deus te chamou para um projeto. Deus tem um projeto na tua vida, e ninguém vai fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Só você pode fazer. Se você parar, se você desanimar, se você voltar para trás, o teu lugar fica vago, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou para isso, e você tem que cumprir os propósitos de Deus. Ah, mas é muita coisa, eu não suporto, eu não aguento. Você pode, você consegue. Por isso Davi, ele dizia: em Deus eu confio. Eu confio em Deus. Os discípulos, nós podemos olhar para cada um deles e pensar: mas Judas não deveria ser escolhido? Jesus errou escolher Judas. Jesus não deveria ter chamado Pedro, ele era muito violento. Nós podemos ter os nossos conceitos, mas o Senhor tinha um plano para cada um deles. O Senhor chamou a cada um deles. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o qual era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso que o mundo vos odeia. Porque o inimigo trabalha contra a nossa casa, porque o inimigo trabalha contra a nossa vida, porque Deus nos ama. O inimigo, ele trabalha contra a tua vida, porque Deus tem um projeto na tua vida. O inimigo trabalha contra a tua casa, porque Deus tem um projeto para a tua casa. Se você estivesse no mundo, servindo ao mundo, fazendo aquilo que o mundo gostaria que você fizesse, não teria problemas. Você já era do mundo, você já estava ganho. Mas é uma guerra espiritual, é uma guerra que o mundo se levanta contra você. Davi não buscava a Deus porque era santo. Ele nunca mudou a sua posição com Deus. Mesmo no mais terrível erro da sua vida, ele clama a Deus. Muitas vezes nós pensamos: não, agora eu errei, então agora para mim não tem saída, agora então Deus não me ama mais, Deus não me perdoa. Não importa qual seja a situação, Deus vai ouvir a tua oração. No Salmo de número 51, quando Davi, ele entra naquele pecado terrível, e tudo estaria perdido para Davi, mas ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus. Esse relacionamento com Deus
nós não podemos perder. Não importa o que aconteça, não importa o que se levanta, esse relacionamento nós não podemos perder. Ah, mas eu fiz algo muito terrível e Deus não vai me perdoar. Deus nos perdoa. O que Deus não rejeita, um coração contrito e arrependido. Por que nós temos todos os meses o culto de Santa Ceia? Trazer em memória isto. Examine-se o homem a si mesmo. Eu sempre repito essa palavra. Todas as vezes que eu me examino, eu me vejo um pecador. E a palavra do Senhor diz: o homem, quando diz que não tem pecado, já está pecando, porque ele é mentiroso. Todo homem que diz que não peca, ele já está pecando, porque ele se torna um mentiroso. Então, todas as vezes que nós nos achegamos ao memorial da Santa Ceia, a palavra do Senhor nos leva ao quê? Examine-se o homem a si mesmo. E todas as vezes que eu me examino, eu sou um pecador. E eu preciso buscar a misericórdia de Deus. Então, em Salmos de número 51, Davi caiu em um pecado terrível, e ele vem buscar a misericórdia de Deus, e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E no versículo de número 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Deus espera? Que nós tenhamos um coração puro, coração quebrantado, espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isto Deus não rejeita. Sempre que nos achegamos a Deus, não porque eu sou merecedor, não porque eu não tenho pecados, mas buscando em Deus uma mudança. Deus te escolheu. Davi, ele não se escondeu de Deus. Muitas vezes, ao cairmos num erro, a primeira atitude que nós temos qual é? Nos esconder. Ah, hoje eu não vou na igreja. Ah, hoje eu não vou participar da ceia. Ah, não vou porque eu não estou bem. Se nós não estamos bem, precisamos nos achegar a Deus. Em ti eu confio. Senhor, limpa o meu coração, purifica o meu coração, tira de mim, Senhor, esse pecado. Senhor, não olhes para o meu pecado, mas me livra, Senhor, de toda essa influência maligna, de todo esse mal. Senhor, apacenta o meu coração, cuida do meu coração.
Davi, ele não se apresentava como alguém desprezível. Muitas vezes nós pensamos: não, ó Deus, eu sou miserável. Senhor, sim, nós pecamos, mas nós somos seus filhos. Senhor, nos perdoa. Senhor, muda essa situação. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, tu tens contado as minhas peregrinações, tu sabes as minhas lágrimas. Senhor, eu quero estar no teu livro, marca o meu nome. Senhor, cuida de mim, eu preciso de ti. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Salmos de número 89 diz assim no versículo 20: achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. E no versículo de número 26 diz assim: ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Quando Deus te encontra, Ele te unge, Ele te separa. Não há nada que tire você das mãos de Deus. O que pode nos afastar do amor de Deus? O que poderia nos afastar do amor de Deus? Seria pobreza, pecado, a morte. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus, porque não depende de nós. É o amor de Deus para conosco. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou, Ele te buscou. Então, quando olhamos para Davi, a pergunta que vem é: por que Deus ama Davi? Por que Deus separou Davi? Por causa do seu coração, um coração contrito, um espírito contrito. Senhor, não se afaste de mim, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me ensina, me faça caminhar direito. Senhor, trata, Senhor, esta minha maneira de reagir. Senhor, muitas vezes eu me descontrolo, muitas vezes, Senhor, eu falo aquilo que não deveria falar. Senhor, coloque guardas na minha boca, purifica os meus lábios, santifica os meus pensamentos. Senhor, eu quero te agradar. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso buscar. Então o Senhor diz: achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Quando você se chega a Deus, como é que você chama? Essa intimidade que nós temos que ter com Deus. Tu és o meu Pai, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. Senhor, eu não posso dar um passo sem que o Senhor esteja me guardando, sem que o Senhor esteja me protegendo, sem que o Senhor esteja perdoando as minhas peregrinações. Senhor, tu contas, Senhor, os meus passos, tu sabes por onde eu ando, tu sabes o que eu falo, tu sabes o que eu penso, o Senhor me conhece. Por isso, Senhor, eu preciso da tua presença, em ti eu confio. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. E ele diz: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. A aliança com Deus precisa ser firme. Precisamos ter esta aliança com Deus, buscar esta aliança com Deus, saber tudo aquilo que Deus está planejando para cada um de nós, tudo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família, tudo aquilo que Deus tem levantado
para nos cuidar. O Senhor, Ele vai buscando em cada situação, não importa a situação que você esteja, o Senhor vai te buscar. O Senhor quer um encontro com cada um. O Senhor ouve a oração de cada pessoa. Jesus tem um encontro com uma mulher. Abra a tua Bíblia em João capítulo 4, versículo de número 11. João 4, versículo 11 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água da vida? Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela estava ali no meio-dia buscando água, quando toda a sociedade, todas as mulheres daquela região já tinham ido, apanhado água, mas ela era tida como uma mulher pecadora, uma mulher não bem vista naquela sociedade, e ela estava naquele momento. E Jesus, Ele diz aos seus discípulos: olha, vai comprar alimento que eu vou ficar por aqui. E Ele vai ter um encontro com a mulher de Samaria. E Ele vai falar com ela e vai ministrar ao coração dela. Aquela mulher que se sentia rejeitada por todos, aquela mulher que ninguém queria conversar com ela, aquela mulher que ninguém parava ali para conversar com ela, mas Jesus vai ter um diálogo com ela. E quando Jesus começa a lhe falar: olha, se você soubesse quem lhe pede água, você pediria água para mim, porque eu vou te dar uma água que vai matar toda a tua sede, uma água que vai trazer vida. E ela então diz: Senhor, tu não tens com o que tirar a água, o poço é fundo, onde pois tens água da vida? O poço é muito fundo. Muitas vezes nós pensamos: Jesus não pode trabalhar nisso, essa minha situação Jesus não pode resolver. Quantas vezes nós pensamos que Jesus não pode atuar na situação que nós estamos envolvidos? Jesus, Ele pode todas as coisas. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não tenho respostas, Deus tem. Então a mulher estava ali dizendo: olha, é uma situação de impossibilidade. Por mais que você queira me ajudar, você não vai conseguir. E ela estava abismada, porque ninguém tinha parado nunca para se oferecer a ela uma ajuda, uma conversa. Mas Jesus vai ao encontro dela. Não é porque ela merecia, não é porque ela não tinha pecados, mas é porque o Senhor quer nos salvar. Por que você está aqui esta noite? Porque o Senhor quer nos salvar. Ele quer ter um encontro conosco. Não é porque você é bom, não é porque você não tem pecado, não é porque você é uma pessoa de caráter excelente. Todos nós temos erros, todos nós temos pecados, mas o amor de Deus, Ele nos constrange. Todas as vezes que eu olho para mim, eu pergunto: o que Deus viu em mim? A sua bondade, a sua misericórdia. O Senhor nos tira do lamaçal do pecado, porque Ele quer a nossa salvação. Ele quer nos libertar. E essa mulher, ao ter um encontro com Jesus, ela esquece a sua situação. Quando você tem um encontro com Jesus, o inimigo não consegue te acusar mais. Quando nós sabemos quem nós somos para Jesus, o inimigo não consegue nos acusar mais. Esta mulher era uma mulher que fugia da sociedade. Ela não estava reunida com todos. Ela ia no momento que não havia ninguém no poço para retirar água, porque havia uma acusação contra ela. Mas no momento que ela tem um encontro com Jesus, ela reconhece o amor de Jesus para com ela, ela muda a sua maneira de ser. No versículo 28 diz assim: deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto me tenho feito. Porventura não é este o Cristo?
quando nós temos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos de Jesus. Eu era pecador, eu estava no lamaçal do pecado e Ele me resgatou. Comece a falar de Jesus, comece a falar do seu amor. Eu não merecia, eu não podia, mas o seu amor me resgatou. Aquilo que era impossível se torna possível ao que crê. Então Davi era um homem que aprendeu a confiar em Deus. Ele fez um relacionamento com Deus, e Deus se agradou de Davi. Não porque Davi não tinha pecados, não porque Davi não tinha erros, mas porque ele tinha um coração contrito e arrependido. Quando nos chegamos à mesa do Senhor, nós temos que reconhecer que precisamos de Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Me perdoa, me ajuda. Senhor, me tome pelas mãos, me faça caminhar direito. Senhor, onde o inimigo tem trabalhado contra a minha vida, ele será envergonhado agora. Ele será envergonhado. Essa mulher, ela sai no meio da sociedade, aquela sociedade que a rejeitava. Ela agora fala de Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com o Salvador. Você teve um encontro com o Salvador. Se levante e fale das bênçãos de Deus. Se coloque de pé. Você crê nessa palavra? Peça ao Senhor a oração de Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração puro. Purifica o meu coração, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero continuar a caminhar. Senhor, o inimigo quer que eu pare, o inimigo quer que eu volte atrás, o inimigo quer que eu desista. Eu não desisto. Eu tive um encontro, Ele me encontrou, Ele me resgatou, Ele me curou, Ele me lavou e Ele me purificou. Creia nesta palavra, confia no Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o lugar seguro onde nos colocamos de pé. Ele é o lugar seguro, é a rocha que nos traz segurança. Fale com Deus nessa noite. Não permita o inimigo trabalhar o teu coração. Entre milhões e milhões de pessoas, Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Ele te chama pelo seu nome. Ele sabe das tuas inquietações. Ele sabe das suas peregrinações. Ele sabe do teu choro. Ele sabe daquilo que você está precisando. Fale com Deus essa noite. Senhor meu Pai, Senhor, todas as vezes, Pai, que fazemos uma reflexão, que a palavra nos chama a uma reflexão. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não sou digno do seu amor, eu não sou digno da tua presença. Mas Senhor, tu me escolheste, tu me separaste, tu espera que eu possa dar fruto, e fruto em abundância, frutos bons. Senhor, por isso, Senhor, me toma pelas tuas mãos, me faça caminhar direito. Senhor, o inimigo que me acusa, o inimigo que se levanta contra a minha vida, Senhor, que ele caia por terra agora, porque ele já é derrotado, e eu sou mais do que vencedor, pelo sangue de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? O Senhor sabe todos os seus caminhos, todas as suas necessidades. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22.